Olá, pessoas! Mais um episódio do podcast As Meninas da Desk. Hoje a minha parceira de apresentação é aqui a Rita de Cássia. E nós temos uma convidada muito querida, muito querida. A primeira pessoa que eu pensei, tu não sabe disso ainda, tá? Mas foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu idealizei o podcast As Meninas da Desk. E aí eu falei, Cássia, pode ser? Tu acha que dá legal? Aí a gente fez o convite. E aí ela tem um nome, mas o povo conhece ela por outro nome. Então eu vou falar aqui o nome da nossa convidada e eu já te peço que tu te apresente aí para o nosso público. O nome dela é Jamile Moreira, mas aqui em Santa Maria ela é carinhosamente chamada de Jamile Angel. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer, pela oportunidade de ter voz. Isso aqui é algo sensacional. E também quero parabenizar, pela iniciativa. E principalmente por voltar para o feminino, para a mulher. A mulher precisa, sim, ter visibilidade e também ter voz. O nosso objetivo é esse, né, Cássia? Sim. É que a gente vai tratar de assuntos que são nossos, e em algum momento atinge algumas de nós, mas que é importante que os homens escutem. Sim, É claro. isso, a gente tem que ter voz para que as mulheres nos ouçam, mas também para que os homens nos ouçam. Claro. A gente tentar uma sociedade mais justa. Então vamos começar? Vamos lá. Minha querida, como que começou o seu trabalho? Como que você entrou no mercado de trabalho? Olha, desde criança, quando eu digo criança, eu digo 5, 6, 7 anos mesmo, eu sempre voltei para esse mundo assim de moda. Sempre gostei de moda, verdade. Eu amava brincar com bonecas Barbies. E todas as minhas Barbies tinham uma loja de moda. No caso, era uma boutique. A minha Barbie se arrumava para ir para uma boutique. Com 7 anos de idade, meu pai colocou um comércio em Bonito e eu já trabalhava com ele. Saía para o supermercado com ele. Com 10 anos eu já trabalhava no caixa. Mas a minha venda particular, vamos dizer assim, a minha independência começou com 8 anos. A minha avó, minha parceira, a vó tem dessas coisas, né? Vó topa tudo por neto. Minha avó paterna, que eu chamo carinhosamente de Zazá. Disse para ela que eu queria trabalhar. Ela disse, mas você não já trabalha com seu pai? Eu digo, não, mas eu queria ganhar o meu dinheiro. Aí eu já fazia nessa ocasião aquelas miçanguinhas, sabe? Minha mãe tinha comprado na época, eu tinha pegado hepatite, eu tinha 7 anos de idade, eu ganhei um kit biju daquele que tinha, aparecia na televisão e tal. E Eu eu já também fazia, tive um desse. ó. E aí, quando eu tava hospitalizada, passava por aquele procedimento e tal, eu ficava em casa meio reclusa por conta da hepatite. Eu ficava fazendo aquilo, depois vendia as pulseirinhas e tal. Mas quando foi com 8 anos, eu comecei a vender catálogo com a minha avó. Aqueles catálogos de correio. Hermes, 4 estação. Eu pegava, colocava no nome da minha avó, né? Claro, que é idade. Daí eu vendia. A priori eu vendia para todo mundo da família e para os funcionários do supermercado do papai. Todo mundo comprava. No dia que chegava a mercadoria, eu ia lá no correio fazer a retirada, recolhia o dinheiro e era aquela coisa, né? Aquela felicidade. E com 12 anos eu falei pra minha mãe que eu queria vender roupa. Digo, mãe, eu quero vender roupa. Aí a mamãe, não, você é uma criança ainda, 12 anos, olha, isso não é brincadeira, isso é responsabilidade e tal. Eu digo, não, mãe, mas eu vou, pode deixar que eu vou me responsabilizar. Jamile, não sei o quê, falou com o papai. Tá, vamos dar esse crédito, né? Eu lembro que naquela ocasião, foi em 2002, né? 12 anos foi em 2002. A gente foi em Capanema, que tinha uma representação de roupa lá. Tem uns vestidos. Na época deu R$ 900. 2002, R$ 900 era muito dinheiro. E foi 3 cheques. Cada cheque era R$ 300. E aí, eu lembro que quando eu cheguei em casa, meu pai disse assim pra mim, sabe que isso aqui não é brincadeira, né? Então, você tem que pagar. Chegar o dia, você tem que pagar. Vai ter que vender, você vai ter que pagar a mercadoria. Se você quer trabalhar, você também tem que ter responsabilidade de cumprir com prazo. Ficou todo o procedimento. Tá, tudo bem, pai, eu quero trabalhar, vou vender.
E em menos de uma semana eu vendi toda essa mercadoria. Olha que inspiração. Foi, vendi. Saía vendendo, botava numa sacolinha, eu vendia na rua lá de casa, lá no Bonito, na minha rua. Todo mundo comprava, todo mundo meus clientes. Inclusive, são meus clientes até hoje. E todo mundo comprava alguma coisa, ia com a família, ia com os funcionários. E aí consegui pagar esses cheques. Fiquei morta de feliz. Depois que terminei de pagar, eu comprei de novo mercadoria. E assim, indo, né? Quando eu inteirei 15 anos, 2005, né? Fiz 15 anos. Meu pai, naquela época, quem nasce em 90, 15 anos eram 3 coisas. Ou queria festa, ou queria uma moto, ou queria ir pra Disney. Exatamente. Era 3 coisas que toda menina de 15 anos queria naquela ocasião. Eu queria uma loja, né? Quando questionado o que seria meu presente, eu digo, não, eu quero uma loja. Uma loja? Como assim, menina? Uma loja, isso não é brincadeira e tal. Só que sempre ficou tudo muito esclarecido lá em casa. Eu acredito que foi essa responsabilidade, desde cedo, que eu acho que contribuiu, né? Que fez com que eu amadurecesse, né? E a confiança também dos meus pais. Eles depositarem em mim aquele, não, você quer, então tá. Mas eu acho que só a confiança dos teus pais não explica isso, porque tem muita criança, muita adolescente que fala que quer e não vai pra frente. Não Então, tem a responsabilidade, né? não é, a gente conhece Certeza. pessoas assim, que falam, eu quero muito isso. Aí daí a pouco, 3 meses, não quero mais. E aí a gente tem que dar o crédito. O teu sucesso se deve a realmente era isso que tu querias. Sempre ficou muito bem claro lá na minha casa. Meus pais sempre diziam, você quer trabalhar, mas você não vai poder deixar de estudar. Você tem que estudar. O sonho do papai era que eu e a minha irmã se formassem, meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é meu primo. Ele é filho do meu tio, mas morava com a gente, então considero como irmão também. E o sonho do papai era que todo mundo se formasse, né? Ele não teve a oportunidade de estudar. Desde muito cedo teve que trabalhar, ir para a roça, e não conseguiu estudar. Minha mãe também não conseguiu estudar. Então, ele depositou aquela vontade na gente. E o sonho da vida dele era que tivesse ou direito ou medicina. Eram os 2 cursos que ele queria que tivesse na família. Conclusão, os 3 filhos são formados em direito. Não teve ninguém com coragem de ir pra medicina. E aí, tá, vamos lá. Tu quer? Tá. Eu lembro que naquela ocasião a gente abriu um pontinho, assim, do lado da minha casa. Fez um pontinho comercial. Era bem pequeno, assim. Eu acho que era mais ou menos isso aqui. Esse espaço aqui. Acho que uns 3,5 de largura, com uns 4 de fundo, por aí. Compramos um balcão daqueles de vidro, né? Que a gente montava, que naquela época isso era né? Sensacional, que a gente tinha um balcão de vidro. E uma prateleirinha preta, que ficava atrás do balcão de vidro, daquelas de montar, de ferrinho também, que a gente montava, e 2 araras na parede. Olha que memória que ela tem. Eu lembro de tudo, assim. Tem com muitos fotos? detalhes. Tenho. E a parte da frente era feito com PVC, sabe? Aquela coisa com PVC, como é que... Fachada. A fachada com PVC e pintado. Na época era um nome Índios, né? E um anjinho pintado do lado. E aí era na véspera do Dia das Mães, no Bonito, que no Bonito tem uma festa do Dia das Mães, que é uma festa tradicional, Sim. então movimentava muito a cidade. E foi na véspera do Dia das Mães que a gente inaugurou a loja, que foi 13 de maio. E aquilo ali para mim era, meu Deus, sabe? Foi uma coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo que eles acreditavam, eles não acreditavam. Talvez que fosse perdurar. Né? Que fosse uma coisa que realmente fosse. Talvez a insegurança por você ser tão nova, né? Sim. Na época. E não é normal mesmo, né? Se te avaliando, uma criança trabalhar, não é normal. Até mesmo um adolescente, 15 anos, a pessoa não tá fazendo nada, tá dependendo do pai e da mãe. Só que eu também trabalhava no supermercado. Então, ao mesmo tempo que eu tinha minha loja, eu já tive mais um funcionário. Sabe? Eu ainda peguei mais essa responsabilidade de ter um funcionário. Porque eu tinha funções dentro do supermercado. Que meu pai confiava inteiramente. Sabe? Então, tipo, compra de mercadoria,
exposição, a parte de arrumar, sabe, o embelezamento da loja. Ele confiava totalmente em mim para fazer isso. Placa que eu fazia, os cartazes para ele de promoção e tal. E eu tinha que estar envolvida, dar conta de tudo e ainda estudar. Quando chegou aos 18 anos, a loja ainda, graças a Deus, bombando. Na verdade, eu passei no vestibular com 17. Comecei na faculdade com 17 ainda. Comecei contabilidade. Passei em contabilidade, porque não tinha ainda direito em Castanhal e ele também não deixava a gente ir para Belém. Tinha que estar em casa todo dia, porque adolescente longe de pai e mãe é loucura. É um medo que a Gabi Eu tem. tenho, É meu medo. loucura, né? De falar E olha que a Evelyn agora que tem 8. 8 anos, já penso isso todos os Eu dias. também, hoje eu dou razão. E aí, tá, beleza. Só que quando eu comecei com contabilidade, eu não gostei de contabilidade. Digo, cara, isso aqui não é pra mim. Mas sempre muito envolvida na moda, sempre gostei de ler, de ter revistas que falavam sobre moda, né? Sempre tive assinatura de revistas de moda. E na época a acessibilidade da internet ainda não existia no Bonito, né? Então eu não tinha tanto acesso. Então quando eu entrei na faculdade, Castanhal já tinha, então eu já comecei a ficar mais envolvida ainda, né? Mas não tinha rede social, eu ainda não tinha rede social nesse período. Quando foi em 2018, quando foi em fevereiro de 2018, eu fiz 18 anos. Quando foi em março, eu abri o curso de Direito. Eu estava cursando contabilidade, não gostando, mas eu estava cursando. Aí abri o curso de Direito. Aí eu falei pro papai, pô, é agora. Faz. Realiza o sonho dele. Peguei esse pai, mas ó, eu não vou dizer pro senhor que vai dar certo, porque olha, eu tenho que estudar, isso é um curso difícil, muito concorrido, e realmente na época foi muito concorrido, porque foi a primeira faculdade de Direito da nossa região, que foi a FICAD. Sim. Então, era muita gente se inscrevendo. E não era em Belém, tudo era Belém, né? Então veio para mais próximo do interior, então era muita concorrência mesmo. E aí eu passei. Menina, meu pai ficou louco nesse dia. Ele ficou louco, ele comemorava, ele chorava, ele gritava. Ele me botou dentro do carro, toda melada de ovo. Saiu no meio do Bonito todinho com aquela música Alô papai, alô mamãe, porque eu tinha passado em Direito. Você é a mais velha? Sou a mais velha. Ah. E o meu tio, que já faleceu também, ele ficou tão emocionado, tão feliz, sabe? Eu lembro muito dele chegando para me dar essa notícia. E ele tava muito feliz, assim. E tá, todo mundo comemorou, todo mundo feliz. Aí veio aquela coisa, né? Então agora vai ter que parar a loja, porque você tem que dedicar no estudo. Pai, eu não quero parar a loja. Mas olha, Jamile, Direito, olha o curso é puxado, olha não sei o que, não. Se reprovar, ele sempre diz isso pra mim, se reprovar, se tirar a média baixa, acabou a loja. Então tinha aquela pressão, eu não quero perder a minha loja, então eu tenho que me dedicar aqui, né? E aí assim foi. Quando comecei a faculdade, logo comecei a conhecer o pessoal, fazendo amizade. Conclusão, eu já estava vendendo dentro da faculdade. Eu levava malas e malas de mercadoria para vender na faculdade. Teve um dia que eu vim descalça para casa, porque eu vendia minha sandália na faculdade. Sério. Eu conheço uma pessoa. Eu estou me identificando muito com essa história. Eu conheço uma pessoa, sabe, que nós convivemos, que só não vende a filha e o marido, porque Jamile, é impossível. Quando a Patrícia falou, né, e pensou em chamar você para fazer o podcast, eu digo, tá, eu preciso participar, porque nós já estamos me identificando muito com a tua história. Muito mesmo. Foi desse jeito. E aí, quando foi em 2009, com as vendas da faculdade, eu fiz uma loja nova. Construí uma nova loja para mim. Maior, né, com mais coisas. Comecei a trabalhar com marcas que até então eu não tinha. Aí fiz uma empresa, abri uma microzinha, né, para começar a trabalhar com marcas. E aí foi crescendo, né? Foi crescendo. Mas aí terminou o curso. Inclusive, as clientes que eu conquistei em Castanhal até hoje, eu continuo vendendo, fazendo entrega em Castanhal. Mas aí, o curso é lindo, né, gente? Eu não vou falar que direito não é uma coisa bacana, não. O curso é sensacional, é um leque de opções, ele te faz ver o mundo de várias formas. E, nossa, um curso maravilhoso. Mas eu não me identifiquei na carreira jurídica. Bom, Jamile, nós gostaríamos de saber, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas vitórias.
tá? Suas vitórias pessoais e que você pudesse falar também um pouco das suas vitórias, porque você já falou bastante aí, né, das suas vitórias como empresária, né, todo esse processo aí da sua vida, mas que você pudesse falar, assim, qual foi a sua maior vitória, tanto na vida pessoal, quanto como empresária. Olha, eu acredito que a maior das vitórias que eu já tive na minha vida foi os meus filhos. Se eu não tivesse os meus filhos, eu falava a minha louca, sabe? Mas depois de eu ter meus filhos, eu coloco sempre que a loja é um filho, né? É o meu primeiro filho. E os outros 2. Então, para mim, eles são, eu acho que é o ápice, sabe? De onde Eu não sei, porque eu não tenho filhos, né? E provavelmente não vou viver essa experiência, mas quando a Cássia teve a Evelyn e a Bel, quando teve as crianças, eu me emocionei muito. Eu fiquei, nossa senhora, eu sofri. E eu tinha uma coisa comigo, eu sei que vocês que são mães vão ser diferentes, mas o meu medo, o meu nervoso era com elas, com as minhas cunhadas. Então, quando a Cássia foi pro hospital, meu Deus, foi uma madrugada sofrida demais. Eu não pensava na Evelyn. Eu espero que a Evelyn nunca fique com raiva de mim por isso. Mas eu não pensava na Evelyn, eu pensava na Cássia. Com você, com quem você contava, assim, pra você em primeiro lugar? Deixa eu te contar essa coisa feia que eu falo pra mamãe. Um dia que eu engravidar, eu digo, mãe, presta atenção, tu tem que entrar comigo no hospital. E se o médico perguntar... Meu Deus, que O vergonha. bebê ou ela? O bebê ou a Paty? Mãe, tu tem que gritar, a Paty! Olha como eu sou desumana. Não, meu Deus, não sei. Esquece que eu falei isso. Quem tava contigo pra te dar esse suporte pra ti? Porque quando a gente, imagina, engravidou, todo mundo só fala no bebê, né? Quem era o teu suporte pra ti? Ou tu não tinha? A minha mãe. A minha primeira gestação, com certeza, ela tava comigo, né? Ela me acompanhou no hospital. Ela e meu marido também. O bom é que nas 2 gestações ele tava comigo. Então, assim, ele sempre tá muito preocupado com as crianças, mas ele também se preocupa muito. Ele cuida muito. Até porque essa segunda experiência que a gente teve, se eu chorar, por favor, não, foi bem complicada. Então, quando eu falo hoje que em Vitória, porque eu passei bem pertinho de não estar, talvez, nem aqui hoje, né? Essa minha segunda gestação foi muito complicada e eu tive um parto muito difícil. E até então eu não tinha falado sobre isso, né? Mas aí, dá tempo de eu falar? Sim, com certeza. Porque assim, eu tive diabetes gestacional, isso eu falei muito também. Eu acompanhei. Eu trouxe muito isso, porque é muito comum, mas pouco falado. Depois que eu comecei a falar, teve muita gente que dizia pra mim, muita mulher, olha, eu tô assim, eu me identifico, eu tô dessa forma. Mas depois, tem muita gente que tem vergonha, tem muita mulher que tem vergonha até de falar sobre o assunto, tem medo. E eu trazia muito isso, essa minha realidade, tomar insulina, todo dia eu tinha que me aplicar insulina. Estava sempre, aquela etapa, aquele processo, né? E confiante, sabe? Sempre confiante que aquilo ali ia passar, que ia dar certo, que só era tudo passageiro, pensando sempre no bem-estar do meu filho. Claro que eu queria que ele nascesse forte, saudável, que desse tudo certo, chegasse no tempinho certo. Então, tudo que a médica dizia pra mim, tem que fazer isso aqui, eu ia lá e fazia. Eu acho que rejeitei muita coisa, né? Abdiquei muita coisa na minha vida. Comida que eu amo comer. E hoje tem muita coisa que eu já nem como mais. Eu parei de comer gravidez por conta da diabetes. E aí, quando eu nasceu o João veio durante o tempo. Era pra me parir em 15 de abril. Ficou pra em 8 de abril. João nasceu 29 de março. Né? Quando ele nasceu, ele teve que ser reanimado, porque desacordou. Ele apagou. Geral, a gente teve que acelerar um pouco, porque ele estava com pouco movimento, ele já não estava se mexendo mais tanto. E aquilo ali eu ficava no desespero de, meu Deus, hoje é mais um dia, tá faltando tantos dias, será que vai dar tempo? Será aquela coisa? Mas ao mesmo tempo que eu queria acelerar o tempo para que aquilo chegasse, eu descansava, sabe? De confiar que tudo é no tempo de Deus, que é a providência dele.
por mais medo que eu estivesse tendo naquela circunstância, eu confiava. Eu me entregava e eu confiava que o propósito de Deus seria perfeito. E aí, quando finalizou, né? Fechou tudo, a cirurgia e tal. Aí me tiraram da sala de onde eu estava e me levaram para uma outra, que é tipo uma recuperação, para me poder descer para o quarto e esperar o João. Só que aí começou o problema, né? Um outro problema. Eu comecei uma hemorragia. Amiga. Já fora da sala de parto, já comecei uma hemorragia. A minha médica já estava em um outro parto. E quem ficou comigo foi a minha anestesista. Ela me acompanhou. A doutora Graça, uma senhora já. Digo que ela foi um anjo. E super atenciosa, carinhosa, e vinha lá. Eu estava anestesiada, não estava sentindo muita coisa, mas o Bosco, depois dos relatos, ele disse que era algo horrível. Agora, eu não ouvia muita coisa, eu não estava sentindo muita coisa. Então, quando as pessoas chegavam, parecia que tinha uma coisa muito distante. Alguém chegava para falar alguma coisa, era uma coisa muito longe. Eu lembro muito de ter várias pessoas, vários enfermeiros assim perto de mim, e saía gente, entrava gente, saía gente, entrava gente. E meu marido fala que era o sangue era muito sangue, então eu estava trocando de lençol todo o tempo. Virava para o lado, virava para o outro. E era muita gaze, muito lençol, e era muita coisa, e não conseguia estancar. E quando começou um processo para tentar estancar esse sangue, que eram 4 etapas. Primeira medicação, foram aplicadas direto na veia. E aí ela vinha, a minha médica falava, anestesista, olha, vamos fazer isso aqui. Às vezes a gente contém, tacava, e de repente chegou muita bolsa de gelo. Por quê? Porque ele não fechou, né? E abriu todo, voltando. Ele não estava fechando. E muito gelo na minha barriga, e de repente vinha, a gente pegava, um enfermeiro pegava e falava, não fechou, não tá fechando. Passava 15 minutos, chegava mais medicação. E ela vinha e falava pra mim, olha, tia, isso porque... E tu ainda sob o efeito da anestesia? E eu não anestesia. E eu lembro bem que eu perguntava pro Bosco, e o João? E ele dizia, tá aqui, você tá vendo ele? Eu digo, tô vendo, mas ele não tava vendo. Tava também outra coisa, eu também não sabia o que estava acontecendo com ele, né? E eu sei que esse procedimento era para que eu não voltasse para a sala para abrir de novo, né? E aí fez a 4ª medicação e aí começou a voltar, né? Só que era com 10 minutos, ela pediu para esperar mais, porque podia ser que não fizesse tanto efeito assim. E muita bolsa de gelo, eu fiquei com uma queimadura e de tanto fazerem assim aquela coisa, sabe, com aquela massagem modeladora. Era toda hora aquilo ali para ver se sentia, se estava melhorando, né, e tudo. E a minha bunda também, meu bumbum ficou ferido, todo ferido. Tanto eles passarem coisa assim para tirar o sangue, para tentar conter o sangue. Ficou. Não tinha falado disso ainda? Não. Obrigada por confiar na gente. Nossa. Não tinha falado isso. Me dá um nervoso. Eu não disse. Eu ia gritar, mãe, por favor, eu. E só foi pro hospital eu e o Bosco. A gente não tinha mais família, a gente não tinha ninguém. Mas ali eu só pensava em uma coisa. Meu filho que tá em casa. E o meu filho que chegou. Eu quero voltar. Eu preciso cuidar dos meus filhos. José, que nem todos já sabem, né? Quem não sabe, meu filho é autista. Então ele precisa muito de mim, né? E o que estava chegando também, né? E eu só sabia pensar nisso. Meu Deus, meu filho tá em casa. Eu preciso voltar pro meu filho. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu não quero deixar meus filhos. E me peguei naquela coisa. E em nenhum momento eu largava meu terço. Então eu passei o meu parto rezando meu terço. E depois continuei segurando meu terço, rezando, a oração de Maria passa à frente, rezando, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora a todo momento. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Tenho uma fé, uma confiança incrível, assim, sabe? E eu acredito que essa graça foi mais uma intercessão dela.
O tanto que eu clamei, o tanto que eu pedi, fui ouvida. E quando deu 6, era 6 e pouco da tarde, a doutora falou assim, de 1 hora que eu entrei, né? Aí 6 e pouco da tarde, ela disse, olha, ela já pode descer. Aí eu lembro que eu falei, e o João? Se ele vai descer com você. Ele vai descer com você. O quarto. E eu continuei ainda sangrando bastante, porque o pós-parto a gente sangra por natureza, né? Normal. E agora com essa hemorragia, eu fiquei perdendo muito sangue. E quem passou a noite toda, na verdade, me trocando a todo momento, era o Bosco. Então era ele que estava todo o tempo ali trocando. Que legal tu tocar nesse assunto agora, porque a gente abordar um tema polêmico. Quando as pessoas julgam as mulheres que fazem algumas escolhas que não é do entendimento da maioria, eu vi uma pessoa uma vez fazendo um julgamento. Uma mulher que engravidou sem estar casada e falando, porque ela é uma vagabunda, porque ela não sei o quê, porque ela queria tirar a criança. E aí essa pessoa fez um comentário que eu achei muito interessante e vai casar com o que você colocou aí do seu marido, do seu lado, lhe dando suporte. É muito fácil você julgar uma mulher que decide interromper ou que decide dar uma criança quando ela não tem o suporte. Porque uma coisa certa, gente, a mulher não fez o bebê só. Sim, com certeza. Ela não fez com o dedo. Com certeza. Ela não fez só. Mas não é comum. Que bom que eu acho que agora a gente tem um pouco mais de exemplos de homens que assumem o papel de pai de verdade. E não falam eu ajudo, falam eu cuido. Né? Então, quando eu vejo você com o Bosco, que pra mim ele vai ser sempre o Júnior, que eu conheço desde que ele é criança e tudo mais, eu vejo um casal que é parceiro. Né? Que agora a gente já tá sabendo que se conheceu por causa do direito, do trabalho e tal, mas que vocês mostram pra mim. E uma coisa que eu acho bonito de você falar, que ele cuidou de você, que é a história da saúde e da doença, né? Tá do lado. Porque eu imagino que não é toda pessoa que vai para um hospital, que faz o trabalho ali de tocar mesmo no problema. Eu imagino que as meninas, quando elas tiveram bebês, eu via o tanto de fluxo que é, porque o corpo passou 9 meses sem. Pois e podia ter naquele momento ele ter o susto, né? O medo daquilo ali, ou então o nojo, né? Porque homem muitas das vezes tem. Né? Tem seus problemas com a mulher, no caso, a parte fisiológica feminina. E aí, não. E ele tava dando... Na verdade, ele tava sozinho, dando conta de 2 pessoas. Porque eu não conseguia me mexer de cima da cama. A sonda que deveria ter tirado com poucas horas, teve que tirar no outro dia, por conta desse fluxo, que tava muito intenso. Então, eu não conseguia me mexer. E ele passou a noite com o João chorava, fazia cocô. E ele ia trocar o João. Naquela noite, o João fez cocô, acho que umas 6 vezes. Incrível isso, porque aí é difícil um recém-nascido assim que nasce, né, fazer cocô assim rápido, e ele fez muito. E ele orgulhosa de ti, amigo, orgulhosa. Olha, eu já te amava demais, eu tenho um carinho imenso por você e sua família, agora eu tô muito orgulhosa. E ele trocava direitinho, vestia a roupinha, botava de novo lá no canto. Aí tinha que mamar, ele botava ele pra mamar aqui no peito. Depois ele dormia, ele tirava, botava lá. E ele ficou acabado, assim, sabe? Que eu fiquei com pena. Juro que eu fiquei com muita pena dele de ver. Teve uma hora da madrugada que eu me espantei, assim. Ele tava deitado. Deitado na poltrona, impulso, assim, do berço do neném, cochilando. É porque ele não queria ficar longe, que queria nem chorar se ele tava ali pra escutar. E com o José foi do mesmo jeito. A mamãe tava no hospital com a gente, mas ele também tava sempre ajudando. E aí, vamos falar um pouco agora, que a gente tá meio que preparando para isso emocionalmente. Como foi descobrir que o teu primeiro filho era uma criança autista? Quais foram as fases, assim, para ti? Olha, na verdade, eu juro pra vocês que eu não tinha nem escutado falar sobre o autismo até ter chegado pra mim. Eu nunca tinha escutado, nem pesquisado, nem me interessado
assim, por nada, né? Que fosse relevante a isso. Quem prestou atenção nos sinais foi o Bosco. Não foi nem eu. Foi ele que o José chegou, 1 aninho e pouco, o José não falava. Não atendia. A gente falava com ele, ele não dava moral. Podia morrer chamando, ele nem ali no mundinho dele. Não verbalizava. E isso é uma coisa também que é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, que nem eu sempre falo, né? Principalmente as pessoas mais velhas. Ah, cada criança tem seu tempo, tem que ter paciência. Ah, não tá falando agora, 1, 2 anos. É porque cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem seu tempo. A criança, ela tem que alcançar um marco de tempo determinado para elas, né? Então, possa ser que ela não fale tanto que nem outras, mas ela tem que falar alguma coisa, né? Entre 1, 2 anos, a criança já tem que falar mais de 200 palavras. E ele não falava nada. Ele não falava nada, e aí ele chorava muito. Ele com certeza queria que a gente entendesse alguma coisa que a gente não estava entendendo. E foi quando ele levantou essa suposição e eu disse que não. Não, amor, por favor, para com isso, não tem nada a ver. E aí ele começou a pesquisar sobre o assunto. Ele não, assim, não ficou debatendo comigo, questionando, não. Ele só jogou, eu não gostei e ele parou. Mas ele continuou o processo de pesquisa. E um dia, numa consulta com a pediatra, ele já tinha 2 anos de idade, ele falou, doutora, eu acho que o José é autista. E eu olhei pra ele naquele momento, assim, o que você falou pra mim? Não tinha planejado isso aqui comigo, né? Aí ela, por que que você acha isso? Aí a gente começou a falar o que ele percebia, o que tinha, ela encaminhou pro neuro, né? Fomos com a neuro, lá, a neuro disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou passar nada, é porque ele come bem, come, ele se alimenta bem bacana, se alimenta, ele dorme, então não precisa de medicação, não precisa nada. Vamos fazer terapia, vamos pra terapia. Mas doutora, mais por quê? Não, porque autismo é um diagnóstico fechado que precisa não somente do meu parecer, tem muitas pessoas que tem que estar envolvido com isso, tá? Então não é só eu que vai chegar aqui, eu vou dizer teu filho é autista e acabou. Não. Vamos lá, vamos pra terapia. Fono, terapia ocupacional, psicólogo. Doutor, não sei o quê. Tem que ir. Eles que vão fechar o diagnóstico. Se sim ou se não, a gente tem que. Desculpa perguntar, mas quanto tempo demorou? Porque há muitas mães que podem estar acompanhando a gente agora. Pelo SUS é muito demorado. É. Pelo SUS é muito trabalhoso. Uma amiga minha me disse esses dias que o primo dela para ir para um neuro, ele tá o 1000 e alguma coisa. E agora que chamaram 24 crianças. Ele é 1000 e alguma coisa. Então, quanto tempo demorou esse processo? Assim, da hora que o Bosco falou com a pediatra, até vocês começarem a fazer essas outras consultas? Não, na outra semana a gente já foi pra neuro, né? Era tudo particular. E aí, na outra semana a gente já marcou a neuro, vai pra neuro. As terapias dele também são todas particulares. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. Tati, tu falou uma coisa, e às vezes a pessoa. Eu quero até me justificar do porquê. Olha, esses dias eu fui questionada por que eu não levava o José em Capanema, que abriu lá, né? Uma clínica que é toda voltada para isso, né? Que é pública, que é do SUS. Por que tu não leva lá ele tudo? Eu digo sim que não. Não, o José vai. Aí a pessoa questionou, mas por que tu não confia? Eu digo, não, não é sobre confiança, sabe? Eu não acho justo, sabe? Porque eu faço parte da associação dos autistas aqui de Santa Maria. E eu sei que tem uma lista de espera para as crianças irem para ter acesso lá, sabe? E eu vou pegar a vez de uma pessoa que precisa muito mais do que eu. Então, isso é questão de consciência, tá? É fácil? Não, não é fácil. É barato? Também não é barato. Não é barato.
Toda semana você tem que pagar uma fono, uma terapia ocupacional, você tem que pagar a psicóloga, tem a pedagoga que atende ele toda semana, todo dia da semana em casa. Então, não é barato. Mas dentro das minhas possibilidades, eu consigo colocar aquilo ali. Dar essa qualidade de vida para ele. E eu não acho justo eu tirar a vez de uma pessoa que tanto tá lutando, que realmente não tem condições nenhuma de ter acesso àquilo ali. O que eu falo, Cássia, aqui pelo Sim. né? A gente já conversou sobre isso. Eu preciso de psicólogo, eu faço tratamento e tal. Aí, Paty, tá lá na Desk, por que tu não te consulta lá? Não, cara, eu vou tirar a vaga de alguém. Eu vejo o quanto é difícil eles conseguirem agendar para fazer as consultas. Sobre isso. Eu te respeito muito por essa tua posição. Acho que é muito fácil para as pessoas apontarem dedo, né? A pessoa que está de fora de alguma situação, ela adora dar pitaco Adoro. naquilo que não tem discernimento. Mas eu acho que é interessante. O SUS é para todos. O SUS é para todos. Mas se eu tenho como pagar e eu tô vendo que tem um monte de gente que não tem como pagar, então eu vou pagar e deixar a vaga para aquelas realmente que precisam muito. E quando a pessoa questiona com relação, mas tu não acha que é tão bom, que não tem a qualidade que tem o particular, eu logo digo, não é sobre isso. Sabe por quê? Porque a fono do meu filho é a fono que atende aqui no posto, a doutora No posto de Natália. saúde. É ela. Ela é a fono do José, só que ela atende na clínica dela em Castanhal. Então eu poderia chegar e dizer assim, doutora, encaixa o José aqui. Entendeu? Eu poderia fazer isso, falar isso e com certeza conseguiria, né? Até porque o SUS é para todos. É para todos. Mas aí a gente tem a consciência de perceber que a nossa condição permite que a gente não usufrua, não precise e deixe a vaga para outra pessoa. Sim. Eu te respeito muito por isso. A gente precisa caminhar pro final. Certo. Gente, eu queria poder passar... Eu falo muito, né? Eu queria poder passar horas. Mas a aí, gente... continuando sobre o diagnóstico, foi isso. Depois que a gente começou a fazer as terapias, e aí começou a intensificar naquilo ali, e prestar mais atenção, e eu comecei a pesquisar mais. E ao mesmo tempo que eu pesquisava, eu sofria. Eu fiquei revoltada. Tem a fase que a gente chama, na psicologia, que é a fase do luto. Né? Quando a gente tem uma notícia ruim, vamos dizer assim, talvez a gente passe por um luto para a gente tentar assimilar aquilo ali. Né? E hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo e até ajudo pessoas que estão começando também, que estão entrando nessa realidade e ver que o autismo não é negativo. Sabe? O autismo ele não é uma coisa ruim. Deus defenda, muito pelo contrário. Assim, José, se Deus dissesse pra mim hoje, eu vou mandar o José de novo pra ti, o que tu quer que mude? Nada. Eu não quero que mude nada. Porque o José precisa de terapia e o José veio pra me salvar. Sabe, como se ele fosse a minha terapia que eu tava precisando? Foi isso. Eu sou uma pessoa antes e depois do José. José não falava uma palavra, mas ele me ensinava todos os dias. E esse processo de espera, de paciência, ele me ensinou a ter. Então, era necessário. A gente sabe que dentro do espectro, a cada 10 crianças que nascem, 4 podem não desenvolver a linguagem verbal. Isso é uma estatística real. Podia ser que ele estivesse dentro dos 4. Né? E eu pedia muito para Deus, assim, em todas as minhas orações, eu dizia, meu Deus, eu quero que meu filho fale. Eu quero que meu filho fale. Eu tava fazendo meu texto aqui e clamando por isso, sabe? Eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho fale. E aí eu disse, quer saber? Eu tô pedindo errado. Não é isso. Eu acho que eu tô sendo egoísta, sabe? Porque meu filho é super saudável, né? É uma criança super feliz, sabe? Ele tem o mundo dele, mas ele é feliz, ele é saudável, ele não tem nenhuma... Ele anda, ele tem todos os seus movimentos, ele tem todos os seus órgãos, os seus membros, tá? Então, eu tô sendo egoísta por causa de uma fala, sendo que eu entendo, hoje eu já consigo entender. José, com 2, 3 anos de idade, José já lia, mas não verbalizava. Ele já era alfabetizado, mas eu não sabia. Né? Quando uma pedagoga começou a acompanhar ele lá em casa, ela descobriu que ele era alfabetizado e já conhecia até a palavra inglês. Né? Então, eu sei o que ele quer,
mas ele não verbaliza e a gente sabe que linguagem não é só verbal, né? E teve um dia que eu caí na real e eu disse assim, eu vou parar com isso, eu não vou mais estar pedindo isso. Porque que seja feita a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas e o que é melhor pra gente. E independente do meu filho falar ou não, ele é meu filho e eu vou amar e vou respeitar pra sempre. José fez 4 anos em outubro. Quando foi dia 1º de janeiro de 2022, ano passado. O José era feriado, né? 1º de janeiro. Eu tava tirando a roupa do varal, que vinha uma chuva. Tirei, botei as coisas em cima da mesa. Ele chegou com um caderninho dele aqui embaixo do braço, que ele ia acompanhado com a pedagoga, e começou a ler o alfabeto todinho. Sentou do meu lado e começou a ler o alfabeto. E eu fiquei olhando aquilo ali, e quando terminou o alfabeto tinha umas palavrinhas pequenas embaixo, rato, pato, lago, e ele começou a ler todas e eu comecei a chorar. Eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu achava graça, se eu filmava, se eu chamava gente pra ver. Era um mix de tanto sentimento, de tanta coisa e realização. Eu digo, meu Deus. Então, assim, onde eu quero chegar? O autismo é isso. Ele vem te ensinar. Ele vem mais te ensinar do que qualquer outra coisa, sabe? E eles precisam o quê? De respeito, de paciência. E uma coisa que eu queria colocar, alguns anos atrás, acho que durante a pandemia, eu fiquei curiosa a respeito do autismo, por questões pessoais, não sou mãe, nem tenho pessoas muito próximas de mim, mas me deu uma curiosidade a respeito. E eu fiz algumas lives. Na época da pandemia, a gente não podia se encontrar pessoalmente, né? E aí eu conversei sobre o autismo com algumas pessoas. E aí eu quero chegar num ponto que vai fechar o nosso objetivo no nosso podcast das meninas da Desk, que é assim, as mães são guerreiras a um nível. Deixa eu explicar, pessoal. Eu chamo de mãe aquela pessoa que realmente vive a maternidade. Porque existem pessoas que têm filhos, mas que não são mães. Então, que eu faço esse parêntese aqui, né? Esse parêntese. Eu tô falando para as mulheres, para as pessoas que vivem a maternidade, o cuidado, o zelo, a preocupação, colocar o filho na frente da questão e importar-se mais com o filho do que consigo mesma. E vocês, que a gente costuma chamar de mães atípicas, mas nem todas gostam desse título, né? Mas vocês são guerreiras a um nível que eu não consigo encontrar uma palavra que expresse o quanto que eu admiro. Porque, Jamília, eu já te vi com teu filho em algumas situações. E por que eu falei que eu podia chorar? A lágrima já vem bailando aqui. Porque eu acho a coisa mais incrível essa dedicação. E aí eu tenho outras amigas que são mães atípicas também. E que eu percebo que há uma doação. E ver você tendo a sua vida profissional, a sua formação acadêmica, o seu casamento, e com tudo isso você consegue ser a mãe que você é. Porque eu já vi você nos eventos da escola do teu filho, eu já vi você na loja, já cheguei lá e já vi a situação. Como que é incrível de ver que você conseguiu ser uma profissional incrível, formou a sua mente, né? Fez faculdade, fez 2 faculdades e tem toda uma formação acadêmica e tal. E é uma mãe incrível. Então, eu precisava. Quando eu falei para as meninas que eu queria que você fosse a nossa primeira convidada, é porque eu queria mostrar. Você, para mim, você é um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que tem sucesso. Agora, como é que a Jamília tem sucesso, gente? Ela tem uma família que apoiou e acreditou nela o tempo inteiro. Ela teve um marido, tem um marido, e vai ter por muito tempo, meu amigo querido, vão viver felizes para sempre. Tem um marido que está do lado, então tem as amigas, né? Tem uma rede de apoio. Então, gente, quando você vê uma mãe atípica, quando você vê uma criança autista, quando você vê uma mulher lutando para conquistar um espaço, respeite, não julgue, não fale coisas agressivas, não diga que essa mãe é muito besta para esse menino. Não tem um pessoal que fala essas coisas que, meu Deus, isso me tira do norte, eu nem sou.
Não é nem pra mim que estão falando isso, mas ao mesmo tempo eu fico me sentindo horrível de ver que alguém passa por essa situação. Então, um recadinho pra todas as mães que são mães de verdade, mas que também são mulheres e que também são esposas e que são trabalhadoras. O meu carinho por todas vocês, o meu respeito por todas vocês. E eu queria que vocês olhassem para essa mulher linda que está aqui com a gente hoje e percebessem que quando a gente tem o apoio certo, quando a gente tem a força de vontade, a gente consegue conquistar coisas incríveis. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. Parabéns de verdade pela sua graças história. a Deus, assim, que eu também. E ela é o anjo do José. José é o anjo dela e ela é o anjo do José. Então, quando eu não posso estar na terapia, ela tá na terapia com ele. Quando eu não posso, enquanto eu tô na loja e ele não tá na escola, ele tá em casa, ela tá com os dois hoje, né? Então, assim, eu devo muito à minha mãe. Graças a Deus por eu ter ela na minha vida e por ela ser essa pessoa, né? Que é a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa incrível. Sensacional, gente. Assim, eu só tenho que agradecer a todo momento a Deus, sabe? Por ter ela e ela abraçou, né? Ela abraçou meus filhos, pegou e ela diz, né, que o amor de vó é maior do que o amor de mãe. Então, eu também devo muito isso a ela. Então, sobre rede de apoio, é sobre isso mesmo, né? Porque a gente precisa. A mãe atípica, ela é sobrecarregada, realmente. Ela vive mesmo no nível de carga, porque é muita coisa. É muita coisa. E para as mulheres que não têm uma rede de apoio, se torna cansativo ao dobro, né? Se torna muito, muito exaustivo mesmo. E a gente precisa entender, é o que eu sempre falo para minhas clientes lá na loja, não somente mães atípicas, mas qualquer mulher, que antes mesmo da gente ser mãe, da gente ser esposa, a gente é mulher, sabe? E a gente tem que estar bem, a gente por si só, a gente precisa estar bem. Se a gente não tá bem, a gente não consegue passar isso para ninguém. Ninguém do nosso lado vai estar bem, sabe? Se você não se sentir bem, se você não se sentir bonita, se você não se sentir de bem com o seu espelho, de olhar pro espelho e ver uma mulher incrível, né? Porque diariamente eu vejo pessoas que estão, mulheres que estão com autoestima lá embaixo. Até mesmo porque talvez escutem do marido coisas que não é legal de escutar e que desanima e que desagrada e que desestimula, né? Porque tá nessa luta grande com o filho, com os filhos, e acaba que esquece dela. Mas é aí que tá, a gente não pode esquecer da gente. Ainda assim, a gente tem que ser a prioridade da nossa vida. Ainda que a gente seja mãe, que a gente seja esposa, que a gente seja empreendedora, a gente tem a nossa profissão fora de casa, o nosso ofício fora de casa, fora do lar, a gente não pode se descuidar. Faz parte do nosso bem. Faz parte a nossa saúde mental. A gente tá de bem com si próprio. Que a gente consegue. Eu acredito que quando a gente tá bem, a gente tá preparado para qualquer coisa. Sabe? Quando a gente tá segura de si, ninguém maltrata a gente. Tem uma passagem bíblica que fala sobre a sarça ardente, que é mais ou menos que Moisés viu aquela sarça, aquela monte de coisa queimando todo o tempo, sem parar, e ele vai se aproximando, e quando ele vai se aproximando da sarça, Deus fala para ele: tira a chinela dos teus pés, porque o terreno que tu vais pisar é sagrado. Então é sobre isso. Quando você tá bem com você mesmo, você entende que você é um terreno sagrado. E que quem quer que chegue tem que tirar a sandália. Exato. Você tem que ver, você tem que se valorizar de todas as formas, sabe? Nós somos templo do Espírito Santo, somos criados à imagem e semelhança do Senhor, criados com amor. Ele nos amou primeiro, ele nos cuidou com toda a perfeição do mundo. E chegar alguém pra estar cantando de galo no terreiro da gente não dá, né? Vamos combinar, gente. Com certeza. Em breve, né, Cássia, a gente quer falar também com pessoas da área do direito para falar sobre a legislação para proteger nós mulheres, né? Vamos falar também sobre essa coisa da violência psicológica, violência física. É isso, gente. A gente tem tanta coisa para falar. São tantos assuntos que a gente... Mas eu preciso te dizer que eu tô muito feliz
A gente tinha pensado num tempo, mas eu não me importo com o tempo. Desculpa. Jamile, é assim, para finalizar, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Quando nós chegamos aqui, eu falei para a Paty que eu admirava muito essa tua espiritualidade. Eu acompanho todos os dias, estou ali acompanhando que você sempre faz a passagem, né? Fala um pouco sobre o Evangelho. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre. Não precisa ser sobre as mulheres, porque nós já falamos bastante aqui sobre as mulheres. Mas uma mensagem, tá? Para os nossos ouvintes. O que você pode deixar de mensagem pra gente hoje? Olha, eu acredito que tudo na vida da gente, a gente tem que botar na balança, né? E o espiritual, ele não pode estar abaixo. Ele tá nivelado. Se o teu espiritual tá fraco, pra te pender para qualquer outras das tuas ramificações da tua vida, não custa nada. Então Deus, ele tem que estar sempre na prioridade aqui, ele tem que estar no topo de todas as coisas. E quando eu venho na rede social falar sobre a palavra de Deus, passar um pouco isso para as pessoas, é porque, primeiramente, eu sou cristã. Quem é cristão deve viver o evangelho. Acreditar em Cristo, viver o evangelho. Não somente ficar com o evangelho, ele tem que levar também. A gente tem, e foi o nosso próprio Deus que disse, né? Ir de levar o evangelho a todas as criaturas. E é sobre isso, sabe? É levar, porque hoje tá todo mundo na rede social. Tá todo mundo na rede social. Pouquíssimas pessoas tira aquele tempo para fazer um estudo bíblico. Eu acredito que são quase que né, é menos da metade das pessoas que tem aquela coisa de parar e ler a Bíblia. E a Bíblia me salvou. A Bíblia me salvou de um período muito... Isso aí tem que ser para outro podcast, né? Foi um período muito difícil da minha vida. Eu sempre fui católica, apostólica, romana. Sempre de uma família católica. Mas a minha leitura bíblica começou com meus 25 anos. Eu comecei a conhecer realmente a palavra. Comecei a ter vontade de me alimentar daquilo ali. E foi um processo também de cura e de restauração na minha vida. E foi quando eu decidi, eu digo, não, eu vou estudar, eu vou ler, mas eu também vou levar para alguém. Porque por mais que aquela pessoa ela não tenha aquele acesso, aquele tempo de pegar a Bíblia dela, ou talvez até aquele interesse de ler a Bíblia, mas ela vai olhar aquela mensagem. Ela tá na rede social, ela vai entrar, ela vai ver essa mensagem, ela vai abrir o WhatsApp, ela vai ver que tem um textozinho aqui, né? Porque não é só no Instagram, né? Todos os dias já há 6 anos eu entrego a mensagenzinha diária de uma mensagem bíblica para os meus clientes, né, para os meus amigos, de uma lista de reprodução que eu fiz no Instagram. Então, todos os dias eu mando uma mensagem bíblica para essas pessoas que estão naquela lista de reprodução. E falo no Instagram também. E tem muita gente que precisa, sabe? Tem muita gente que precisa se alimentar disso. E eu sei que às vezes a gente precisa, mas a gente não sabe como começar. Por onde começar? O que fazer? Então, é sobre isso. É ser ponte. Né? Eu sempre falo, a gente deve ser ponte na vida dos outros. E é fazer isso, gente. Eu acredito que fazer o bem não existe nada maior do que aquilo que Deus espera de nós do que fazer o bem, né? Do que olhar para o nosso próximo. E a palavra dele é muito clara. Então, se você conhece a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa com certeza melhor na sociedade. Né? Obrigada, Cássia, minha Obrigada parceira desse episódio longo, mas muito produtivo. Nossa, teve de tudo, né? A gente falou um pouco. E tem tanta coisa ainda pra gente falar. Quem sabe, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer pra ela, quem sabe ela volta aqui pra outro momento pra gente falar de outros assuntos. Eu te fiz um geralzão. A gente tem que fazer um podcast voltado só pra um tema, né? Pra explorar todas as... Porque a nossa intenção, Jamile, é dar voz às pessoas, né? Dar voz às mulheres, para que elas se sintam valorizadas. Sim. Então, eu queria que você levasse com você o nosso carinho, nosso respeito e nossa admiração. Caramba. E que você que está aí assistindo, que eu agradeço por estar até agora nos acompanhando, sinta o nosso convite. Nós queremos você aqui também.
Então, se você quiser falar, se você quer ter o seu momento, e fala assim, mas a Paty não vai gostar do que eu tenho para falar. Não se preocupe, eu vou me comportar, eu vou te respeitar, eu vou te dar a oportunidade de mostrar o teu entendimento. E de repente, né, a gente não agrada a todo mundo, quem não gosta de mim, vai conversa com a Cássia, conversa com a Nádia. Um dia também a Andréia vai estar por aqui, que vai poder também direcionar as conversas. Então, sinta-se convidado, convidada. É muito importante, né, a gente falar, né? Sinta-se convidada. Quem vai participar do nosso podcast é as meninas da ADESC, que são nós mulheres. Então, vocês, meninas, mulheres, estão convidadas. E deixem a sua pergunta, deixem o seu comentário. A gente repassa para a Jamile, se tiver alguma pergunta só para ela, né, especificamente para ela. Sigam-a nas redes sociais. Como é que tá o Instagram? @angelsboutique15. Ó, gente, @angelboutique 15. E aí você pode seguir. Ela vai, como a Cássia já disse, ela tem mensagens diárias, né? Ela conta a real situação dela enquanto mãe, enquanto empreendedora. Não tem mentira, não. É tudo muito... Inclusive, eu tava até falando pro meu amigo hoje, quando eu tava falando com ele, que eu tive... Quando eu comecei, assim, participar mais, interagir mais na rede social, tive uma pessoa que me chamou pra fazer parceria de maquiagem. Todas as vezes que eu fosse aparecer, fazer um provador, alguma coisa, ela vinha me maquiava, e eu disse que não. Eu recusei. Ela disse, oxe, mas como assim? Eu digo, porque não vai ser eu. Sabe? Eu não sou a pessoa que vive maquiada, então eu não quero ser uma mentira, né? Eu quero trazer verdade. Não é uma continuar com a mecânica que a gente já vê aí, tá todo mundo muito bem bonito, produzido. Não, é quando eu acordo de manhã descabelada, que nessa noite que eu passei a noite acordada que o menino dormiu. É isso. Eu acho que as pessoas querem ver isso, né, gente? É a real. Com certeza. Pra se identificar. Então Pessoas reais. Então você vai ver verdade nas redes sociais da nossa amiga. E não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que a gente vai agradecer sempre. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijões para vocês. Tchau. Até a próxima.